Já tá. Tem que deixar a porta ali também. Vamos subir, ó. É. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Bem, o Senhor, Ele tem... A gente está, na verdade, num momento de buscar um direcionamento do Senhor acerca de como a gente vai chegar naquilo que o Senhor nos mostrou antes da gente vir para São Paulo. A verdade é que o Senhor, Ele nos deu uma visão acerca do que Ele quer cumprir aqui. E, cara, essa visão não é algo que Ele está dando só para mim, não é algo que Ele deu só para nós. É muito interessante ver como o Senhor tem trazido pessoas que estão tendo a mesma visão, o mesmo entendimento. E você, se você percebe, se você ter acompanhado a igreja, e quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma igreja específica, mas o movimento que Deus tem feito na sua igreja, pelo mundo afora, no corpo de Cristo, existem mudanças e revelações que o Senhor está trazendo. Nós estamos vivendo um novo tempo na igreja. Esse novo tempo não é porque Deus está fazendo algo novo, porque Deus, Ele já, tudo que Ele fez, Ele terminou. Jesus, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele terminou a boa obra que Ele veio consumar. A verdade é que Deus, Ele está conseguindo, aos poucos, e isso já acontece já há umas centenas de anos, Ele está restaurando as verdades acerca do que é ser igreja, o que significa ser filho de Deus e o propósito que você e eu temos nele. E por muito tempo a gente tem vivido um tipo de igreja que não é errada, mas é incompleta. E o Senhor está restaurando, Ele está trazendo de volta aquela igreja que a gente pode identificar quando a gente lê a palavra de Deus em Atos. Se a gente não conhecesse nada de Bíblia e a gente não tivesse tido nenhum tipo de influência religiosa, assim por dizer, e tu pegasse a Bíblia, tu abrisse e lesse, em que tipo de igreja você viveria? Como é que você veria a igreja? Como é que você veria a vida cristã se você não tivesse nenhum background cristão, nenhuma influência cristã, e você simplesmente abrisse a palavra de Deus e começasse a ler e ver, nossa, é dessa maneira que a gente deve viver. Eu me lembro de uma história, um testemunho, sei que para alguns de vocês pode parecer muita loucura, mas meu irmão, se você não crê no Deus sobrenatural, então você não deve ler a Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse é só doideira. Entendeu? A gente crê numa cobra que falou, num jumento que repreendeu o profeta, num mar que se abriu, certo? E isso eu não estou falando zombando da palavra de Deus, mas revelando que a mente carnal não consegue compreender a verdadeira capacidade e realidade de Deus vivo. Para Deus não existe a palavra milagre. Paulo falando, pregando, na verdade se defendendo quando ele estava preso por causa do Evangelho, ele fala, por acaso vocês acham que a coisa grande é o Senhor ressuscitar os mortos? Falando acerca de Jesus, fala, para vocês parece uma grande coisa Deus ressuscitar os mortos? Quando a gente começa a limitar a Deus, e todos nós limitamos Ele de alguma maneira, é quando o natural de Deus para de ser o nosso sobrenatural. A gente não vai viver o natural de Deus, que para nós é o sobrenatural. Mas o Senhor, Ele tem trazido e revelado à igreja, cara, é muito interessante, eu fico muito feliz e muito entusiasmado quando eu começo a ver as revelações que o Senhor mostrou para mim, sendo reveladas na sua igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja como nós conhecemos hoje, aquela igreja institucionalizada, grande igrejas, megas igrejas, de templos, onde você vai no domingo lá, onde você vai 1, 2 vezes na semana lá, isso não é ruim, entendam? Não é ruim. Isso nos trouxe até onde nós estamos. Mas, cara, Deus, Ele está restaurando a sua verdade, Ele não vai parar até que a gente chegue à estatura completa de Cristo. Em Efésios capítulo 4 fala que Deus, Ele está restaurando, Ele está trazendo entendimento de quem nós somos, por isso Ele institucionalizou profetas, pastores, doutores, apóstolos, para que nós, a igreja de Deus, a gente possa crescer até a unidade da fé e até a estatura completa, a varão perfeito, igual ao Filho de Deus. Enquanto a gente não chegar lá, Deus está no processo. E posso falar uma coisa? Eu creio que esse é um dos grandes sinais da vinda do Senhor, é quando a igreja começar a reconhecer quem ela é. E quando a igreja começar a reconhecer quem ela é e funcionar da maneira que Deus planejou que funcionasse, a gente vai ver um grande despertar da igreja, um grande, eu não gosto de chamar de reavivamento, pode chamar de reavivamento no entendimento de que a igreja vai se levantar naquilo que ela já tinha há muito tempo, só não sabia que tinha. A palavra de Deus fala, acorda tu que dormes e desperta dentre os que dormem. Fala pra gente despertar, acordar.
Então, a igreja vai acordar e vai ter uma grande ceifa antes da vinda do Senhor Jesus. Quem é que crê que Jesus está próximo da vinda dele? Cara, eu creio que está próximo, tá? Eu não creio que é daqui 10 anos, 20 anos, eu não vou colocar um tempo, mas eu creio que está próximo a vinda do Senhor. Não sei se eu vou ver a vinda dele, eu sei o seguinte, para o que tem para ser cumprido e os sinais, os outros sinais que a gente tem visto se cumprir, falta poucos sinais. Na verdade, o último sinal que falta é a vinda do anticristo, tá? E cara, Jesus, os sinais têm se cumprido. Mas um grande sinal é quando a igreja começar a viver aquilo que ela tem para viver. E é uma decepção, é um desperdício, quando nós, que temos o reino de Deus dentro de nós, vivemos a parte do propósito do que Deus tem para nós. É um desperdício quando aquilo que Jesus Cristo pagou o preço, derramou o seu sangue para que nós nos tornássemos, se torna apenas uma vida para nos servir, onde a gente esquece o propósito da verdadeira razão do porquê estamos aqui. Que Deus nos livre da gente seguir a Deus para que a gente prospere financeiramente. Para que a gente siga a Deus para que eu seja curado fisicamente. Para que tu siga a Deus para que você possa ter uma boa vida. Que Deus nos livre disso. Porque a vida que faz com que tu prove todas essas coisas é uma vida entregue completamente a Deus, onde isso não é o foco. E por isso você pode ter e não te destruir. A vida que te permite viver isso é uma vida onde tu não leva a tua vida em conta e tudo que você tem é por causa daquele que por ti morreu e ressuscitou. Se em algum momento você começa a buscar o pão multiplicado e não aquele que multiplica o pão, você está saciando a tua barriga, mas tu está definhando a tua alma. Você está perdendo o verdadeiro propósito do porquê tu existe. Jesus ele não veio morrer, ressuscitar simplesmente para que tu vá para o céu. Existe um propósito para a tua vida. Existe um grande propósito e um futuro incrível para você cumprir através de Jesus Cristo. Sim, amém. E Deus provou isso pelo preço que Ele pagou para te ter de volta. Certo? E então eu creio que o Senhor está fazendo um grande movimento na igreja e eu estava falando que essas igrejas grandes não é que não vai mais existir. Não, mas está começando um grande movimento underground na igreja. O que eu quero dizer de underground? A igreja vai começar a funcionar de maneira mais invisível na questão dessa ideia de templos e grandes instituições. Eu creio que a igreja vai crescer como nunca, mas ela vai ser igrejas em casas onde todas as pessoas vão ser participantes do evangelho. Não vai ser um homem de Deus apenas e o resto do pessoal sentado no banco financiando a visão de um homem. Sabia que Deus colocou uma visão dentro de você que é igualmente importante, a visão daquele cara que está em cima do púlpito. A visão que Deus colocou dentro de você para cumprir é igualmente importante para se cumprir o que Deus tem para fazer nessa terra. E é errado quando nós somos apenas espectadores e financiadores da visão de um outro homem. Que sejamos financiadores do reino de Deus, porque isso está no nosso coração em primeiro lugar e a nossa vida por completa para isso, para o reino de Deus. Entendam, não é porque você possa não ser pastor ou missionário, ser chamado para o ministério, talvez nessas funções, que você não seja chamado a pastorear, a evangelizar, a profetizar, a enviar a mensagem de Deus, a apostolar. Não é porque Deus não te chamou para você ter a função de um pastor dentro da igreja que tu não é chamado a pastorear. A palavra de Deus fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amarem seus maridos e serem boas donas de casa. A palavra ensinar é a mesma palavra de pastorear. Pastorear é você ensinar. Quando Deus ele levantou a igreja dele, ele começou a ensinar os 12 apóstolos, eles foram chamados 12 apóstolos porque são aqueles que foram enviar uma mensagem. Mas não é porque eles eram... Sim, eles estavam numa posição de liderança, existe uma posição de liderança sim na igreja, mas a liderança da igreja é uma liderança que serve, não uma liderança que domina. A palavra de Deus fala em Pedro para a gente servir de exemplo, fala, aqueles que presidem sobre a igreja, que eles sirvam de exemplo ao rebanho, e fala que não por força, mas voluntariamente, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Ninguém tem domínio sobre a herança de Deus. Agora, o pastor é para servir, te ensinar a pastorear e poder cumprir o propósito que Deus tem para fazer na tua vida. Então eu creio que isso está acontecendo, Deus está trazendo esse entendimento para a igreja. Eu creio que cada vez mais, nós vamos ver uma igreja cada vez mais ativa,
mas mais invisível aos olhos do sistema, apesar de ser muito mais frutífera. O pessoal vai começar a ver, caramba, cara, o cara veio aqui, orou por mim, eu fui curado, outro veio e profetizou, as pessoas vão começar a falar, mas irmão, de onde é que está brotando tanto cristão? E eles não vão nem saber de onde é que é a igreja deles, onde é que é a igreja? A pergunta clássica quando você encontra alguém, a pergunta que a pessoa te faz, qual igreja você é? Cara, Paulo já falava, falava para Coríntios, ele falou, uns de vós dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Cifas, eu sou de Apolo. Fala, eu sou de Jesus Cristo. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Se não ministros enviados pelo Senhor e aqueles que estão dando a você segundo aquilo que eles receberam do Senhor. Ele fala, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Cara, o que adianta você plantar uma semente e regar todo dia e a coisa não crescer? O que importa? É o cara que planta, é o cara que coloca água ou é Deus que dá o crescimento? É Deus que dá o crescimento. Então, glória, pois, a Ele, e a gente está aqui para manifestar o reino de Deus e trazer glória para aquele que merece. Então, não é para o homem receber glória. Então, essa pergunta, né? De qual igreja você é? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Qual? A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias? Que é os mormons? Não, a igreja de Jesus, cara. Tá, mas como assim, cara? Como assim? Não, eu acredito na Bíblia, mano. As pessoas não conseguem entender isso. Ficou bravo, foi batente. Como assim, cara? Acho que você está escondendo algo. Qual a denominação? Qual é a tua denominação? Então, sem liderança nenhuma. Então você é um rebelde, um desigrejado, meu irmão. A palavra de Deus fala, sabe o que é o nome igreja? A palavra eclésia, chamados para fora. Ela é a igreja, a palavra grega utilizada no tempo lá de Jesus, o Império de Roma tinha a sua eclésia. Qual que era a eclésia de Roma? Eles enviavam pessoas para os reinos conquistados. Roma ele não chegava e destruía tudo que tinha da cultura dos povos. Eles não faziam isso. Eles entravam, dominavam, preservavam a cultura dos povos, enviavam a sua eclésia para tentar mudar a cultura, fazer com que as pessoas se tornassem cidadãos romanos. Quer dizer, vamos alinhar esse povo a nós, para que eles sejam um de nós e nos sirvam. Jesus usou essa palavra, eclésia. Nós somos a eclésia de Jesus. Por isso que nós estamos misturados na sociedade. Por isso Deus não nos chama para ser monges. Jesus não te chama para que você te trancar num lugar e ficar lá buscando Ele. Ele quer que você esteja em relacionamento com Ele toda hora, mas é para você ser a eclésia no meio da sociedade. Por isso, não quer dizer que você deve largar tudo e ser um missionário. Apesar de que você deve ser um missionário. Não importa se você tem um trabalho ou não. Você está misturado na sociedade para ser a eclésia de Cristo. E até aqui, de novo, a gente está buscando direcionamento do Senhor, de como fazer o que Ele tem para fazer. E cara, eu vou te falar, direto eu me lembro disso. Muitas vezes quando eu estava desencorajado com o Senhor, e uma vez eu me lembro que eu não desencorajado com o Senhor, mas desencorajado comigo mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Se o que tu está vivendo, tu consegue calcular e chegar na conclusão de, tudo bem, vai dar certo. Se tu consegue chegar na conclusão de que tu vai conseguir cumprir esse plano que você tem para a tua vida e você não está colocando Deus na equação. E o que eu quero dizer com isso é você pensar, não, eu vou conseguir, porque eu vou fazer dessa maneira, daquela maneira, deixa eu te falar uma coisa, você não está cumprindo o plano de Deus para a tua vida. Porque o plano que Deus tem para a tua vida, ele é além da tua capacidade física. Está ao ponto que quando você olha e fala, meu irmão, Senhor, tem certeza que tu escolheu o cara certo? É o sentimento que eu tenho. Tem certeza, Senhor? Como? A minha graça te basta. Então uma vez eu estava, Senhor, como? Senhor, por que você me escolheu abrir a Bíblia assim? Eu não costumo fazer isso, a Márcia costuma muito fazer isso, o Senhor fala muito com ela dessa maneira, abrindo a Bíblia. Mas eu abri a Bíblia, essa foi uma das vezes que, ele falou comigo, eu abri a Bíblia em 1 Coríntios fala, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e as vis e as desprezíveis. Eu caí bem nessa parte, abri, porque eu escolhi as desprezíveis. E o Senhor falou, porque você era um desprezível. Eu te escolhi porque você era um zero. Eu te escolhi para que a minha glória manifeste sobre você e todo mundo veja que é Deus, não é você. Então, é nessa confiança que eu tenho a certeza que a gente vai cumprir aquilo que o Senhor mostrou. Mas então nós estamos nesse processo de, Senhor, e aí, como é que vai ser? Mas graças a Deus, esse novo ano de 2020 é um ano de... O Senhor estava falando para mim, a gente está participando de um treinamento do Descende, e o Senhor lá começou a mostrar para mim, é hora de preparar o caminho, direcionar o caminho. E pessoal, o nosso plano aqui não é criar uma igreja, e eu vou explicar para vocês o que isso significa. A nossa ideia aqui não é
chamar cada vez mais pessoas e depois alugar um galpão, botar um letreiro e, pessoal, segunda-feira, culto de libertação, terça-feira, culto da família, quarta-feira. Essa não é a visão que Deus nos deu. Não estou dizendo que os caras estão fazendo errado, não, mas não é a visão que Deus nos deu. O Senhor, quando Ele mandou a gente vir para São Paulo, Ele falou, cara, você vai para São Paulo, e o Senhor falou muito no meu coração através de um irmão sobre discipulado. Comecei a buscar na Bíblia, devorar a Bíblia sobre o que é discipulado. E o Senhor começou a me mostrar o que é discipulado, e Ele basicamente nos mostrou uma visão, onde, pessoal, aqui não vai ser um lugar para trazer pessoas que não conhecem a Jesus. Aliás, posso te falar uma coisa que vai chocar vocês. A igreja não é lugar para pessoas que não conhecem a Jesus. Quando você vai lá e conhece uma pessoa que não conhece Jesus, o que você faz? Cara, vamos lá na igreja, deixa eu te levar, vai ser muito bom. E você traz a pessoa para a igreja para que o pastor pegue um culto evangelístico para que aquela pessoa seja salva. Isso está errado. A igreja somos nós, os que creem. Nesse conjunto, nessa congregação dos que creem, deve ter pessoas que creem. Sabe o que acontece na igreja muito? Toda vez vem pessoa nova, o pregador fica sempre só pregando um culto evangelístico. Toda pregação é aceita Jesus para ser salvo, o pecado, Jesus veio, morreu, ressuscitou. Isso é o rudimento da doutrina de Cristo que fala em Hebreus capítulo 5. Fala que nós temos que deixar para trás esses rudimentos da doutrina de Cristo para que a gente chegue até a perfeição. A palavra perfeição significa maturidade. E a maior parte das pessoas vive nessa primeira parte. Se arrepende, aceita Jesus, de tal maneira que quando você erra e você falha, você cai às vezes num pecado, você vai de novo e Senhor, eu me arrependo, você quer se batizar de novo, porque você acha que aquele batismo não valeu. Meu irmão, você não entendeu nada. Você deveria estar agora já ensinando os outros, batizando os outros. Você está querendo ser batizado, porque você está preso nos rudimentos da doutrina de Cristo, você não chegou à maturidade. Isso é o rudimento, isso é as coisas principais, não é algo a ser negligenciado, mas é algo para ser aperfeiçoado. Entende o que eu estou querendo falar? Isso está em Hebreus capítulo 5. Eu acredito que é Paulo, mas o autor de Hebreus que fala para deixar para trás os rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer, avançar até a perfeição. Então o que acontece? Sempre vem pessoas novas. E o cara, ele vê pessoa nova, o que ele tem que fazer? Tem que pregar o evangelho, porque a pessoa precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Fala, cara, mas se a gente não vai trazer as pessoas para a igreja para serem salvas, onde é que elas vão ser salvas? No teu trabalho, na tua escola, na rua, quando você for comer no McDonald's, quando você for para um restaurante, quando você estiver andando por aí, quando você for pegar um ônibus, estiver no ponto do ônibus, tu é a pessoa chamada para trazer pessoas para Cristo. Amém. E depois que a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela é filha de Deus, ela faz parte da congregação dos que creem. Eita glória! Está entendendo? Sim. A igreja é um lugar para os que creem, não para aqueles que não creem. Não é para aqueles que tu quer trazer para Jesus. Tu quer trazer para Jesus? Seja tu o sal da terra e a luz do mundo. Sejas tu a manifestação do reino de Deus na terra. Porque tu é chamado para isso. E você pode não acreditar, porque conforme a gente vai indo, a gente vai começar a quebrar as barreiras de tradição do homem. Você pode não achar isso, porque acha que você pode achar que você não está preparado, você não está pronto. Mas a realidade é que você tem tudo dentro de você que você precisa para mudar esse mundo. A capacidade que Deus colocou dentro de você não é para mudar só a tua vida, a vida da tua família, certo? É para tu mudar a sociedade à tua volta que te cerca. Então o Senhor tem nos direcionado nesse caminho, e a verdade é que nós vamos fazer aqui a primeira de muitos núcleos de treinamento de discípulos. Essa aqui é a primeira de núcleos de treinamentos de discípulos. Aqui é um lugar de igreja. Isso aqui é igreja. Certo? A palavra de Deus fala em Atos. Fala que aqueles que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha isso aqui. Aqueles que criam. De quem está falando? Daqueles que aceitaram Jesus, tá? Mas está falando daquela época lá. Aqueles que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Daí em outro lugar fala que eles perseveravam. A palavra perseverar, eles continuavam fazendo de maneira diligente e constante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Eles diariamente estavam juntos. Não era uma questão de tipo, chega na igreja no domingo, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, e tu nem sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. É tanta falta de comunhão
que muitas vezes dentro da própria igreja tem uma pessoa passando a perna na outra, um marido querendo, um homem querendo a mulher do outro, e meu irmão, uma bagunça e fofoca e tal, sabe por quê? Porque não é uma família, é apenas um encontro de pessoas para ouvir uma doutrina. Não tem aquela comunhão de ferro com ferro que gera um só coração, um só foco, um só desejo, que é o que era a igreja em Atos dos Apóstolos. Eles constantemente, todos os dias, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja hoje, a gente vê uma parte muito importante, que se chama a doutrina dos apóstolos. Então, essa questão de você sentar, o que a gente está fazendo aqui hoje? Vocês estão sentando, escutando um cara só falar, não é verdade? Isso aqui é a doutrina dos apóstolos. Faz parte, é importante, super, mas é uma parte da igreja. É uma parte. É só a doutrina dos apóstolos. Falta a comunhão, falta o partir do pão, falta as orações, falta estar constantemente unidos. E falava, e todos os dias não deixavam de anunciar e ensinar a Jesus nos templos e nas casas. Então era aquela comunhão constante. Quando saía, meu irmão, uau, fogo por todo lugar. E a cada dia o Senhor agregava aqueles que se haviam de salvar. Fala, Lisa. Pode? Não, aqui é só a doutrina dos apóstolos. O partir do pão é a ceia? O partir do pão também é a ceia, tá? A comunhão significa, porque assim, o partir do pão antes da ceia, a ideia de ceia é que hoje nós fazemos de pegar um pãozinho desse tamanho e um copinho. A palavra de Deus fala em Coríntios, Paulo ele repreendendo a igreja, fala, pô, sobre isso eu não vou louvar vocês, porque eu ouço falar de vocês que uns de vocês chegam antes e se embebedam e o outro passa fome. E ele falando acerca da comunhão de Jesus. Não tem como se embebedar mesmo se fosse vinho com aqueles copinhos desse tamanho. Às vezes tivesse uma igreja de 2 mil membros, você pegar todo o vinho para você. Daí você consegue se embriagar. Não está falando disso. Está falando, antigamente a comunhão era comunhão. Pão, vinho, suco de uva, tá? E você, vinho novo significa suco de uva, vinho velho é que ele foi fermentado. E eles comiam e tinham essa comunhão com a igreja, relembrando Jesus, aquilo que ele tinha feito por nós, anunciando a morte de Jesus. Então não é só essa questão. Então eu creio que também é. Eu creio que é sim, o partir do pão está falando sim desse momento de ceia. Porque tem duas palavras que parecem estar falando a mesma coisa, comunhão e o partir do pão. Então eu não sei exatamente qual está falando de qual. Eu sei que um desses, eu acredito que a comunhão está falando da comunhão entre os irmãos, passar tempo junto. E o partir do pão sim está falando da comunhão, da tradição, não, mas da questão de partir o pão em lembrança do que Jesus Cristo fez. Mas... Hoje eu e a Kelly, a gente estava falando por WhatsApp, ela perguntou num grupo lá se o pessoal ia pro Descende, né? E o pessoal não estava nem sabendo o que era. Sim. E aí eu mandei lá, nossa, mas o apóstolo Rina também vai, ele vai pregar no Morumbi. Uhum. E o pessoal não estava sabendo, eu falei com ela, né? Poxa, que triste isso, né? As pessoas, se todo mundo unisse, você imagina quantos estádios a gente ia encher sim. por 12 horas e todo mundo louvando a Deus ao mesmo tempo. Só que as pessoas, por questões de porque uma está promovendo, porque outra está promovendo, as pessoas simplesmente cada um quer promover o seu, sim. sendo que na verdade o foco é o Senhor, né? Exatamente. Não é o seu evento, é o evento. O que eu vejo é que já foi pior isso e o Senhor está quebrando isso. Graças a Deus a gente está vendo uma união da igreja e do entendimento. Já é uma quebra de já é, porque muita gente se une para estar fazendo esse evento. Então, já está acontecendo esse movimento, apesar de que, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, na sinceridade dela, Deus revela algo para ela, que é de Deus. Só que ela está tão focada naquilo que Deus revelou para ela, que ela não consegue perceber que aquilo lá também foi de Deus revelado para aquele irmão. E daí ele rejeita aquele, porque não, Deus me mostrou isso aqui. Sim, irmãozinho, mas o Espírito Santo não habita só em você. O Espírito Santo habita e você precisa de todos os membros do corpo para a gente poder ter a imagem exata de Jesus Cristo. Por isso Deus colocou algo dentro de cada um de vocês que eu preciso para o meu crescimento completo em Cristo Jesus. Deus colocou algo tão importante quanto dentro de você e tão importante quanto aquilo que Ele colocou na minha vida, para que todos nós unidos pudéssemos ter a imagem completa de quem é Jesus. Cara, isso é um assunto profundo, mas o Senhor, Ele está trazendo essa revolução na igreja. Então a ideia, de novo, a gente não vai alugar um galpão, a não ser se vai saber para alguma questão específica. Hoje nunca, amanhã, se Deus
Deus. Não, mas a visão que Deus mostrou não vai por esse caminho. Eu estou dizendo se fosse por uma questão específica, tipo, vamos juntar toda a galera junto num espaço lá em algum lugar. Mas a ideia é o seguinte, é a gente, de novo, vai ser um lugar de comunhão constante. Um lugar aberto de comunhão constante, treinamento constante. Então aqui não vai ser um lugar apenas para você vir sociabilizar, meus irmãos. Aqui vai ser um lugar para você ser treinado para agir. Aqui não é um lugar para você simplesmente passar tempo junto e falar, oh, glória a Deus, coisa boa. Aqui vai ser um lugar para você agir, para você ser treinado e botar para fora aquilo que aqui você queima. Então aqui vai ser um lugar disso, de treinamento, da gente crescer juntos, de manifestar o que o Senhor tem colocado dentro de vocês, para que a gente possa receber, porque eu anseio pelo que o Senhor colocou dentro de vocês, para que eu possa ser edificado também, porque o Senhor tem algo para nós. Então eu não vou explicar toda, já vai fazer pergunta, eu não vou explicar toda a visão agora, mas só para começar a direcionar qualquer questão, pessoal, o que o Senhor está fazendo aqui. E o que o Senhor está fazendo aqui, está fazendo em outros lugares. O Senhor nos colocou em contato com pessoas que estão já também na mesma visão disso. E é incrível, porque eu nunca tinha visto ninguém vivendo com essa ideia, a não ser agora. E eu sabia, Senhor, se isso que você está me mostrando, eu não sei de ninguém que está fazendo. Mas se é teu, com certeza tem outras pessoas que estão também fazendo. E a verdade é que o Senhor não só está fazendo, como já está revelando para os outros. E na própria igreja, da maneira como funciona hoje, tem pessoas lá dentro vendo que é diferente. Então, por exemplo, tem esse... Desculpa, só terminar esse ponto aqui. Tem esse pastor chamado Francis Chan. Quem aqui já ouviu falar do Francis Chan? Cara, o cara é um baita homem de Deus. Cara, ele começou, a igreja dele, total, virou uma mega church de 5 mil membros. Ficou assim, cheio de gente. E ele lá, mantendo aquela mega church, pregando, e a palavra do cara, ele é esse cara muito sincero, você vê que ele é sincero de coração, assim, até você fica, às vezes você ouve pessoas pregando e você não fica angustiado, tipo, cara, tu vê o exemplo da pessoa, você fala, Senhor, me ajuda, porque você vê o exemplo do cara, você fala, meu irmão, quanto eu tenho para aprender com esse cara? E para isso serve a igreja, para te exortar às boas obras. As pessoas devem olhar pra você e falar, cara, eu preciso andar mais com essa pessoa aí. Cara, eu cheio de fé, mano. Tá louco. E ele, naquela mega church, começa a ver na igreja, cara, não é isso que eu vejo na igreja, não é isso que eu vejo, não é isso que eu vejo na Bíblia, não é isso que eu vejo na Bíblia, não é isso que eu vejo na Bíblia. Sabe o que ele fez? Tchau, galera. Tô indo embora. Eu não consigo mais viver isso aqui com a minha consciência limpa. Eu não vejo isso na Bíblia. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu não consigo permanecer. Saiu fora, largou a mega church, 5 mil membros. Cara, E foi recente, não faz muito tempo. E, cara, é aquilo que eu estava falando antes. Cara, Deus quer te abençoar, cara. Na verdade, Ele já te abençoou com todos os bens espirituais nos lugares celestiais de Jesus. Ele quer te curar, Ele quer te prosperar financeiramente. Ele não se importa de ter uma vida boa. Só que o que Ele faz para você não é para acabar em você, é para ser através de você. Então, quando você torna o Evangelho em algo que te serve e acaba em você, você está crendo no Evangelho pela metade e o Evangelho fraco, porque não vai produzir em você a vontade de Deus. Sabe por quê? A vontade de Deus não é te abençoar, é fazer de você um abençoador. A vontade de Deus não é que você seja próspero, é fazer de você o prosperador de outras pessoas. A palavra de Deus, Ele não quer simplesmente que você seja curado, Ele quer que você seja o rio que flui e traz cura às nações. Então, se você está crendo no Evangelho, que me serve, Jesus veio para me servir, sim, Ele veio e te serviu para te dar um exemplo e falar, assim como eu fiz, faça aos outros. O Evangelho de Cristo nunca foi para acabar em você. E o grande cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa, porque muita gente tem pregado durante muito tempo, a vontade de Deus que você seja pobre, a vontade de Deus que você seja doente, a vontade de Deus que você seja a ralé da sociedade, mentira. Então o Senhor tem levantado pessoas que têm quebrado essa mentira, falam, não, claro que não. Deus fala que Deus ele se agrada da prosperidade do seu servo, certo? Que Ele se fez pobre para que a gente enriquecesse, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele veio para nos livrar desse presente século mal. O Senhor Ele veio para sim mudar, nos tirar da prisão, da morte, para que a gente pudesse reinar em vida. E quando você reina em vida, é em todos os aspectos da tua vida. Sim. Só que então é importante que isso seja pregado, mas você não pode perder o foco. Não é o gênio da lâmpada. Você entrega a tua vida para Ele, você não é mais senhor da tua vida. E quando Ele é o senhor da tua vida,
e você segue os passos dele, tudo dá certo porque ele sabe como funciona. E porque o teu coração está nele, teu coração não vai ser corrompido pelas coisas físicas, e é quando você pode ter as coisas físicas e não se corromper. Agora, aquele que quer rico, aquele que quer ser rico, fala que esse cai em tentação e em concupiscências loucas e nocivas, que trazem a destruição e ruínas. Tu quer ser rico, meu irmão? Você está ralado. Quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mano? Você vai provar a prosperidade de Deus. Mas teu coração tem que estar no lugar certo. Então que Deus nos proteja da gente usar do evangelho para uso próprio. Tu tem que, deixa eu botar isso em contexto. Tu tem que crer nas promessas de Deus de maneira pessoal, tá? Você tem que crer que Deus quer te prosperar, você tem que crer que Deus quer te curar, você tem que crer que Ele quer te libertar as tuas emoções, as coisas que você tem sido preso. Deus, Ele quer você bem. Ele pagou preço por isso. Você tem que crer que Deus amou o mundo de tal maneira. Não pode só crer dessa maneira, você tem que crer que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você tem que crer nas promessas de Deus de maneira pessoal. Mas isso é apenas para preparar o caminho para que possa fluir através de você. Então você precisa conhecer a vontade de Deus para a tua vida e crer. Amém? Jesus quer que eu prospere. Amém? Jesus quer que eu tenha saúde. Amém? Deus quer que eu ande poder. Amém? Deus quer que eu experimente sobrenatural para que eu seja um rio que flui. Porque se você crê num evangelho incompleto, você crê num evangelho que te serve, você pode provar do pão multiplicado, mas tu nunca vai ser aquele que multiplica. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ver em você o fruto do evangelho completo, porque o evangelho não é para te prosperar, é fazer você como Deus. E Deus, Ele é próspero, mas Ele é aquele que prospera. Ele tem saúde, mas Ele é aquele que dá a saúde. Ele tem vida e Ele dá a vida. Ele não é apenas aquele que tem vida, aquele que é próspero. Ele é aquele que prospera, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que entrega a vida, Ele é aquele que direciona, Ele é aquele que serve. Não é verdade? Tu fala, cara, eu quero ser igual ao meu pai, porque o meu pai é o dono do ouro da prata. Eu quero ser igual ao meu pai, porque meu pai habita numa mansão que os fundamentos são pedras preciosas e é asfaltado com ouro. Eu quero ser igual ao meu pai. Quer ser igual ao teu pai? A casa que ele construiu não é para ele, é para você. A palavra de Deus fala que Jesus falou, eu vou ir, vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então até a casa que tem chão de ouro, ele fez para você. Porque Jesus falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Deus é um Deus gigante, mas é humilde. Ele é um Deus que é maior que tudo e coloca você, para receber as bênçãos mesmo não merecendo, entende? Então se você crê no evangelho real e completo, você não só vai provar das bênçãos de Deus, você vai ser um abençoador. Faz sentido? Então abra comigo em Gênesis. Capítulo 12. Qual a pergunta que você ia fazer? Cadê? Foi embora. Não tive a pergunta dela. Depois eu pego. Eu tenho que lembrar. Pronto, você lembra depois, me lembra que eu tenho que perguntar. Deixava aí longe. Capítulo 12. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem perceber que o evangelho não acaba em você? Nunca foi feito para acabar em você. O plano de Deus nunca foi feito para acabar em você. Você ganha quando você percebe que Jesus veio para que você morresse. A grande vida está em morrer. A grande vida está em você reconhecer que você morreu para a tua própria vida, para que Deus pudesse cumprir o que Ele tem para você. E dessa maneira você pudesse viver realmente para Deus. Fala, não, Natan, mas eu quero viver para Deus, eu viver para Deus, não é para os outros, é para Deus. Cara, a palavra de Deus fala que se você diz amar a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então o fruto natural de você ter um encontro real com Deus é que você é transformado e você não busca mais bênção, você reconhece que você é abençoado, mas você utiliza isso para abençoar os outros. Amém. Faz sentido? Então a gente tem falado nos últimos estudos acerca de coisas para nós. Temos pegado as promessas de Deus e colocado elas de maneira pessoal para nós. Isso está correto e é certo. Só que não pode parar por aí.
Porque senão a gente pode acabar virando os cristãos mimados. Me abençoa, me prospera, Senhor, me abençoa. E é isso que vai te impedir de ser abençoado, de prosperar, de provar o que Deus tem para você. Então, no capítulo 12, a partir do versículo 1 fala: Ora, o Senhor disse a Abrão, antes de ser Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, aleluia. Essa parte diz, aleluia, glória a Deus, amém, vai me engrandecer, eu vou ser abençoado, só colocar no cabeça e não por cauda, né? Em cima e não embaixo, e amém, cara, amém, glória a Deus por isso. Mas pra quê? Pra que isso? Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando, através do que eu vou fazer para você, você vai ser um caminho, uma fonte, que vai trazer bênção para todas as famílias da terra. Hoje a gente estava lá no Descende, treinamento Descende, e daí veio um cara que é da equipe da Heidi Baker, que ela tem um movimento chamado Iris, lá em Moçambique. E, cara, eu não sabia disso, mas eles já plantaram lá em Moçambique mais de 5.000 igrejas. E Moçambique era um país que era de outra religião, quando eles chegaram lá, e hoje a maioria é cristã. Se tornou um país de maioria cristã, por causa de uma mulher que se colocou na mão de Deus, e que não buscou, o reino de Deus vem a mim. Né? Não é o reino de Deus vem a mim, não, é Senhor, manifesta o teu reino através de mim. Pergunta para ela se ela tem falta de alguma coisa na vida dela, se ela tem falta de carro, de coisas físicas. Não tem falta disso, ela tem, sempre quando ela precisa ela tem, mas o coração dela não está nisso, o coração dela está em manifestar o reino de Deus, e ela transformou um país por causa da entrega dela. E a gente olha para essas pessoas e a gente fala, nossa, que grande mulher de Deus. Qual o nome dela? Heidi Baker. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, percorrem por toda a terra, buscando aquele em quem Ele pode se mostrar forte. Deus está procurando um. Fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu, Senhor. Não olha mais para a direita ou para a esquerda. Eu também escutei o testemunho do Luiz Hermínio, né? É Luiz Hermínio? É? Quem aqui já ouviu falar do Luiz Hermínio? Grande homem de Deus também. Ele, só um. O Ministério Mevan. Ah, tá, já ouvi falar do Eu ouvi. Santa Catarina. Isso é uma boa coisa. Se eu ouvir falar mais do Ministério do que o nome do cara, mostra que o cara não está se mostrando, né? Não está tipo, eu sou o... Pá, Minha irmã vai nessa igreja. o topão. É uma boa igreja. E o testemunho dele diz que uma vez ele estava na igreja e um cara lá na frente começa a profetizar. Ele fala... Alguém que está aqui vai ser levantado por Deus. Eu não me lembro exatamente o que ele falou. E o cara estava no comecinho. Cara, ele levantou lá atrás e falou, sou eu! Esse cara sou eu! Eu sou esse cara! Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Exatamente. Mano, o que acontece? Cara, os olhos do Senhor percorrem. Ele está percorrendo a terra, buscando aquele que ele pode se mostrar forte. Quem ousa crer na palavra do Senhor? Quem ousa crer na palavra do Senhor? Eu não quero ter uma vida normal, cara. Longe de mim. Glória a Deus. Então, em um livro que eu estou lendo, que eu terminei de ler, se chama O Fator Melquisedeque, muito interessante ele falando acerca disso, desse chamado que Deus faz a Abraão. E ele fala que uma das coisas que diferem esse chamado de Deus a Abraão de outros chamados de deuses para outras pessoas, que acontece isso em várias culturas, você vê que apareceu um Deus, um ser supremo, um ser espiritual, e a Bíblia explica tudo isso, tá? Não tem outros deuses, só tem um Deus verdadeiro, ponto, acabou. Mas a Bíblia explica até isso. Mas pessoas, deuses que manifestaram e falaram, se você me seguir, eu vou te dar isso e aquilo outro. E ele fala assim, qual que é a diferença desse Deus que chamou Abraão para esses outros deuses tribais? Ele falou, uma das diferenças é o seguinte, que esses deuses tribais, quando vinham fazer um pacto com alguém da tribo, geralmente o pacto era completamente egoísta. Era, eu vou te fazer rico, eu vou te prosperar, eu vou te dar poder, e você vai ser bom, e você é isso, aquilo, e você vai dominar, e você ponto.
E o que me difere é que quando Deus chama Abraão, ele fala, eu vou te abençoar, eu vou te agradecer, mas vou fazer de você uma bênção, e tal bênção que vai abençoar todas as famílias da terra. A diferença gritante é que é uma bênção que não é apenas para Abraão, é através de Abraão. Certo? Agora eu quero mostrar como isso se perpetua na Bíblia, como isso se mostra constantemente. Então, por exemplo, tu vê, sempre quando Deus levanta um homem, é para cumprir um propósito para o bem maior para as outras pessoas, não é simplesmente para ele ser abençoado. Né? Então, por exemplo, ele levanta Moisés, para quê? Para libertar o povo. Depois, antes, levanta José, para quê? Para poder preservar o povo abençoado de Deus, separado, e também preservar o Egito, trazendo testemunho acerca do Deus verdadeiro para eles. Então, se você vê isso, Deus ele nos utiliza para ser através de nós. Tá? E aqui você vê, quando Deus ele é um Deus de envio, Deus é um Deus de multiplicação, Deus ele é um Deus de fazer com que você se torne um rio de vida, certo? Então a gente vê isso aqui em Abraão. Agora se tu abrir em Êxodo capítulo 19, olha o que fala. Então Deus vai lá e fala para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você um povo, esse povo vai ser numeroso, como as estrelas do céu, como a areia que está no mar da praia. Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então você vê que Abraão, ele não é o foco da bênção de Deus, ele é o caminho. Deus está procurando caminhos. Se tu está disposto a ser o caminho, cara, se tu está disposto a ser o caminho da prosperidade de Deus para outras pessoas, você vai ver prosperidade que você não vai conseguir aguentar. Se você estiver disposto para ser o caminho de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas, você não vai dar conta de bênçãos. Sim. Exatamente. Então, mas você vê que é interessante, João veio preparar o caminho, mas muitos outros foram chamados preparando o caminho antes. Muitos outros foram levantados e prepararam o caminho profetizando acerca do Messias que viria. E isso não mudou hoje. Deus está procurando caminhos, Deus está procurando fontes de água que saltam para a vida eterna. Certo? Então, de novo, se você tem uma mentalidade egoísta acerca do Evangelho, você tem um Evangelho pela metade, não vai cumprir o que Deus realmente quer cumprir em você, quer ser como Ele é. Olha o que fala em Êxodo 19, a partir do versículo 4. Versículo 5, fala assim. Isso aqui, Deus está falando. Agora, o que acontece? Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos se multiplicaram, foram levados ao Egito. Jesus levanta Moisés, Moisés liberta o povo do Egito, e daí eles estão lá no deserto, de frente do Monte Sinai. Deus fala para Moisés, santifica o povo, traz o povo, que eu vou falar com eles em voz audível, para que eles me temam eternamente. Certo? E daí Moisés santifica o povo, ao terceiro dia traz o povo, e Deus em voz audível fala isso aqui. Tarará. Versículo... Isso, sim. Quer que eu leia? Calma aí. Deixa eu ver uma coisa. Não, isso aqui ele fala antes de falar em forma audível. Isso aqui ele fala antes. Moisés, que fala dele, fala para Moisés falar para o povo, para daí sim santificar o povo e trazer ele. Então aqui é Deus falando através de Moisés, tá bom? Então fala assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha isso. Então, se você ouvir minha voz, está falando para o povo agora. Se você ouvir a minha voz, você diligentemente buscar cumprir os meus mandamentos, você vai ser o meu povo peculiar entre todas as nações do mundo. Você vai ser o meu povo peculiar. Daí você fala, amém, eu sou esse povo peculiar, sou filho do Deus Altíssimo, porque eu sou chamado descendência de Abraão, né? Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E nós somos um povo peculiar. Nós somos separados de Deus. Isso aqui, obviamente, ele está falando naquele tempo lá, mas vocês vão ver que se cumpriu depois também, na continuação. Mas, se tu parar por aqui, você pensa, pô, que legal, cara, que legal, Deus separou um povo para ser o povo especial dele. Pô, que pena que não é nós, né? Putz, que pena que foi só para os israelenses. Caramba, estamos lá, né? Se você olhar, você pensaria, pô, cara, gostaria que tivesse sido eu, mas foram eles, né? Que pena. Agora, olha como é que continua. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino
sacerdotal e povo santo. Fala, tá, Natan, o que aqui mudou? Sabe o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que representa Deus para o povo, certo? E representa o povo para Deus. Um sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Por isso a palavra de Deus fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo justo. Porque precisava de um para fazer a intermediação entre Deus e os homens. Jesus, ele é o sumo sacerdote, não precisa de outro intermediador. Tá? Mas, cara, estou me adiantando. Primeiro vamos ver aqui, antes de Jesus vir. Ele fala, eu chamei vocês vão ser meu povo peculiar, mas não simplesmente para que você seja especial. Não. Eu vou levantar vocês de todos os povos da terra, para que vocês fiquem em evidência e que através de vocês sejam um reino sacerdotal e através de vocês as pessoas possam conhecer a Deus. Porque antes ele já tinha falado para Abraão, o que eu vou fazer através de você é para todas as famílias da terra, não é só para o teu povo. Certo? E daí depois ele fala para o próprio povo, ei povo, eu escolhi vocês para ser um povo peculiar dentre todos os outros, mas é para que vocês sejam um povo sacerdotal, um povo que me represente para os outros povos, para que essa bênção que eu profetizei lá para Abraão chegue até os confins da terra. Deus sempre foi um Deus de espalhar, e as promessas do Senhor sempre foram para multiplicar, nunca para acabar naquele que recebeu a promessa. Nunca para acabar naquele que recebeu a promessa. Você está entendendo? Sim. Está fazendo sentido? Agora olha o que fala em Apocalipse capítulo 5. Estamos de Gênesis a Apocalipse, viu? Capítulo 5, versículo 9. Isso aí está falando... Glória a Deus. Uau. Está falando Perdão, versículo 5? Não, capítulo 5, versículo 9. Então o que fala? Fala, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda, fala toda, a tribo e língua e povo e nação. Agora olha isso aqui. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Pô, mas caramba, calma aí. Eu pensei que essa promessa era só para o povinho peculiar lá. Só para os judeus narigudo. Pensei que era só para eles. Né? Deus narigudo, né? É que você sabe que o judeu é meio apertado assim. Daí já que o ar é de graça. Tô brincando. Deus abençoe os judeus. Tô brincando. Se alguém aqui tem... Eu tenho uma descendência judia por parte do meu pai. Meu pai é narigudo. Você deve ver minha avó que tem narizinho achatadinho, eu fiquei com esse narizinho de batata. Mas tô só brincando, viu? Oi? Os olhinhos convertidos do outro, assim. É. Mas então, irmãos, tu olha e fala, não, mas calma aí, eu pensei que essa promessa era só para o povo de Israel. E se tu vê só uma parte, você pensa isso. Mas na mentalidade de Deus, que é um Deus eterno, que vive na eternidade, fora de tempo, o plano dele sempre foi todos. E agora ele está falando que de todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus comprou e nos fez reis e sacerdotes. De novo. Mas agora na nova aliança. Não está mais fechado a um só povo. Até porque ele veio para os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, Jesus veio para os judeus para cumprir as promessas dadas aos pais. Certo? Para mostrar a fidelidade de Deus, mas eles rejeitaram a Jesus Cristo crucificando, cumprindo as profecias, e foi aberto para todos a promessa, mas já era o plano desde antes. Já tinha a pré-ciência de que isso ia acontecer, não é que Deus escolheu, eu vou levantar os judeus e vou fazer eles me desobedecer e pá. Não é isso, mas ele sabia o que ia acontecer e anunciou. E agora, de todas as tribos, línguas e nações, ele levantou reis e sacerdotes. Cadê eles? Cadê eles? Esse cara sou eu. Você é rei e sacerdote comprado pelo sangue de Jesus. Amém. Então você é chamado para ser representante de Deus na terra. Você é chamado para representar Deus nessa terra. Só que agora na nova aliança,
você não é só sacerdote, você é filho de Deus. Teve pessoas que nunca tiveram tão próximas de Deus que quando estavam ao teu lado. Jesus falou, eu sou a porta, não é verdade? Eu sou a porta das ovelhas, não é verdade? Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi ao céu, certo? Jesus não está aqui na terra pregando o evangelho, senão pela nossa boca. Tu é a porta das ovelhas agora. Como assim, Natan? Que blasfêmia? Cara, não, mas tu que vive é Cristo que vive em você. Se é Cristo que vive em você, você é um com Cristo e você está aqui para anunciar Cristo, não é por acaso que em 2 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, capítulo 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Amém. Você é representante do reino celestial, você é rei e sacerdote, não simplesmente para que tu possa colocar uma tagzinha, sacerdote do Deus Altíssimo, e sair na rua, tipo, sabe que eu sou sacerdote? Uma vez meu pai, ele falou, a gente estava falando sobre liderança, tal, que tem que liderar e tal, ele falou, mano, mas não adianta, não é só tu falar, eu sou líder, porque para ser líder você tem que ser líder, não adianta você sair com uma camiseta e botar, sou líder, e às vezes você vai, tadinho, Deus abençoe eles, mas às vezes você vê tipo as pessoas na igreja, né, eles vão lá e colocam profeta, Natan, apóstolo, papapá, né, cara, uma árvore não precisa de uma plaquinha dizendo que é, né? Se tem uma macieira, só dá maçã. Só fala, uma macieira ali, né? Olha ali uma goiabeira, da goiaba, né? Normal. Então, você não precisa falar nada. Que Deus receba a glória, as pessoas vão reconhecer o fruto que está dando na tua vida. Mas esse não é o foco. O foco é, Deus, desde o princípio, o plano dele é que chegasse a nós as boas novas, nós fôssemos transformados, santificados, fôssemos feitos povo eleito de Deus, para que não parasse por aí, para que agora tu fosse a manifestação desse reino nessa terra. Amém. A palavra de Deus fala o seguinte, que Jesus subiu aos céus e assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Não é verdade? Sim. Mas também fala que o nosso espírito se uniu com o Espírito de Cristo. De tal maneira, nosso espírito e o Espírito de Deus, um só espírito, certo? Não é verdade? Fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso lá no céu, mas fala que também nossa vida está escondida com Cristo. Fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sim. Tu está sentado lá à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Tá, mas Cristo está aqui, Cristo está lá, eu estou lá, eu estou aqui. Sabe o que eu creio? Isso é a maneira que eu vejo. É como se a gente fosse portais do reino de Deus. Quer saber? O reino de Deus não é aqui e acolá. Perguntaram ao Senhor, nesse tempo você vai estabelecer o reino a Israel? E daí ele falou assim, acautelai-vos, porque o reino de Deus não vem com... O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. E isso já dá né, para aqueles que são mais feinhos, já deixa você mais à vontade. Então ele fala que a palavra, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus estará em vós. O reino de Deus está dentro de você, Deus está dentro de você, você está em Deus, Deus está em você, você é o caminho que leva para Deus, porque você agora é a representação de Cristo, certo? Obviamente Jesus, é no nome de Jesus, não é no nome de Natan, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Por favor. O que eu estou querendo dizer é, nós somos embaixadores de Cristo, então o Evangelho não é para acabar em você, o Evangelho não é para te saciar, é para te saciar e fazer de você um saciador. Por isso ele falou, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do teu ventre. Você se torna uma fonte de água. E a fonte de água não é para ela mesmo. A palavra de Deus fala que nós somos como árvores, certo? São árvores de justiça plantadas. Fala que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, fala que nós vamos dar frutos na estação própria. Uma árvore não produz fruto para ela mesma. Uma árvore não produz fruto para ela, produz... Oh, que bom, delícia. Uma árvore não produz fruto para si mesma. Uma árvore produz fruto para outros. Da mesma maneira, Deus te levantou árvore de justiça para que você dê fruto para os outros e Deus seja glorificado. Então, amém, irmãos, tem que parar por causa do tempo. Mas a questão é, a gente vai começar agora a ir por esse caminho. De não só conhecer, nós vamos estar falando acerca das promessas de Deus para nossas vidas e tal, mas agora o sentido, Senhor, de a gente começar agora a conhecer o nosso chamado e o que significa ser discípulo de Jesus Cristo.
o que significa e como isso se parece. E nós vamos começar a quebrar certas coisas que podem ser impedimento da gente começar a ser mais ousado nesse chamado sacerdotal que nós hoje fazemos parte. Amém? Então, glória ao Senhor Jesus por isso. Amém. Glória a Jesus. Qual é a pergunta? Pergunta. Não, porque você falou assim, né? A partir do momento que você, embaixador, que você vai conversar com a pessoa, falar sobre Jesus, essa pessoa ela aceita. O que você faz com ela? Não pode convidar para vir? Quando a pessoa, porque eu já convidei tanta gente que agora você não. Não. Vocês viram que eu não falei isso antes, né? Eu já sabia que a direção que o senhor está guiando. Podem trazer ainda, vai enquanto há tempo. Tô brincando. Enquanto a porta está aberta, vai convidando, não tô brincando. A questão é, basicamente, a questão é que a ideia do que o senhor vai fazer aqui vai ser uma coisa voltada para a igreja. No momento que a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador verdadeiramente, foi batizada nas águas e tal, ela pode fazer parte, ela faz parte da igreja. Então não é uma ideia de exclusão, não estamos querendo excluir ninguém. Queremos incluir aqueles que são chamados para o reino, aqueles que fazem parte do reino, para que nós possamos crescer e amadurecer juntos, para que as pessoas de fora sejam salvas. A questão é que hoje em dia tem uma igreja, e quando eu falo isso não estou criticando a igreja, mas eu vejo onde o Senhor está nos levando, mas existe uma igreja com muitas pessoas rasas, que não sabem o que tem e por isso não manifestam o reino de Deus na vida das pessoas à sua volta. Pessoas que não sabem o que fazer a tal ponto de, cara, você quer conhecer Jesus? Vem aqui que eu vou te levar na minha igreja. Pelo amor de Deus, cara, o cara quer receber Jesus. Fala com ele, prega o evangelho, anuncia o reino de Deus para ele. Mano, leva ele com uma aguinha que você achar, batiza ele das águas. Verdade. A goteira. É uma goteira, um balde d'água. Não, Com essa chuva aí. verdade, cara. Você não tá lá no Marginal Tietê. Que chega aqui. Você tá na Marginal Tietê, mano. Daí mata, né? Daí pro cara sair mais pecador do que entrou. Não, mas entenda o que eu tô falando. O que eu tô falando é, cara, como é que era o evangelho no começo? Pregava o evangelho, os caras criam lá Filipe pregando pro eunuco, e daí ele ouvindo o evangelho, eles andando na carruagem, quando eles olham, água, aqui tem água, Filipe, que me impede de ser batizado? Opa, te é lícito se tu crê de todo o coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, opa, vem aqui então, seja batizado no nome de Jesus, deu, acabou. Cara, tu é chamado para pregar o evangelho, curar os enfermos, andar no sobrenatural de Deus, batizar as pessoas nas águas, batizar no Espírito Santo e discipular. Quando você termina de pregar o evangelho, batizar a pessoa na água, batizar no Espírito Santo, você só fez ela nascer. Agora você tem que cuidar dela. Você, não é o Natan, não é a Márcia, não é o pastor tal, pastor tal. Você agora deve discipular essa pessoa. Você deve ensinar para ela o que tu aprendeu. E depois ela vai ensinar outra pessoa aquilo que ela tem aprendido. E nós, como uma rede de irmãos interligados, congregamos em um lugar que a gente tem para congregar. E nesse caso aqui vai ser um deles. E aqui onde a gente vai estar recebendo coisas de vários irmãos, certo? Recebendo o que Deus colocou na vida de cada um e todos nós tendo uma comunhão unidos. Mas você vai estar discipulando pessoas e você vai estar sendo discipulado. Mais uma pergunta. Eu sou visitante. Sim. Primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Já chegou. Já chegou. Deu bem no dia certo que a senhora veio, não? A senhora é bem-vinda aqui. Então, mas eu sou visitante. Você está falando assim de comunhão, coisa e tal. Né? Por exemplo, eu venho hoje, mas eu venho só daqui a algum tempo. Não tem problema? Não tem problema. Eu tô explanando e direcionando a direção que o Senhor nos mostrou. Não tô aqui falando assim, ei pessoal, a partir de agora, não é isso. O que eu entendi foi tipo, a partir da semana que vem vai ser uma reunião fechada. Já era, acabou, vai ter senha, se não te souber a senha. Pode mais faltar. Você vem Não é, pessoal. hoje. Eu acho que você tem essa ideia porque é a sua primeira vez aqui. A gente tem, aqui é aberto, a gente usa a casa, a ideia é essa aqui, que é essa casa ser usada 7 dias por semana, 24 horas por dia pro reino de Deus. Todo dia, sempre vai ter algo acontecendo aqui. Para aqueles que são filhos de Deus estarem aqui, certo? Só que a ideia do estar aqui é para ser treinado, não é apenas uma reunião de pessoas que creem. É isso também, mas é para treinamento. Então, é uma coisa, é tipo uma ideia, cara, igual o Paulo era com Timóteo, ele falava em termos militares. Paulo, ele falava, Timóteo,
ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Quer dizer, ninguém que é militante, que está no exército, se enrola com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E também aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. Paulo falava, olha, eu corro não como coisa incerta, mas eu corro como para alcançar a recompensa. Muitos correm no estádio, só um que leva o prêmio, correr de tal maneira que alcance. A ideia do reino de Deus, o evangelho meu irmão, é um foco, nosso foco é o reino de Deus. E aqui é um lugar para a gente se fortalecer nisso. E provar de Deus, e ter tempo com Deus, e se encher de Deus, e amém, um ajudar o